Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui no canal Paulina Gonçalves. Esse é o meu nome, aliás é o meu primeiro e último nome. Nós estamos aqui com um projeto de levar a você a palavra de Deus. É um prazer estar com você, uma alegria, uma honra para mim entrar na sua casa, na sua vida, para compartilhar aquilo que de mais precioso nós possuímos, que é a palavra de Deus e, consequentemente, o Deus da palavra. Bom, antes de tudo, eu quero pedir a você para compartilhar, para deixar o seu like. Isso é muito importante, esse retorno para nós, tá bom? Isso nos ajuda. E também para ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você se prontifica a receber nossos novos vídeos, ok? Cada vez que a gente lançar, você vai ser notificado. Amém? Bom, nós falamos no vídeo anterior sobre Lucas capítulo 15 e eu falei sobre a pergunta que eu me fiz quando eu li Lucas capítulo 15, naquelas histórias que Jesus conta, naquelas parábolas sobre perdidos e achados, né? Tem pessoas que intitulam o capítulo 15 de Lucas de classificados da Bíblia, ou classificados do Novo Testamento. Mas eu me fiz uma pergunta quando eu li esse texto. E por algumas vezes você encontra a expressão que o pastor busca a ovelha até encontrá-la. A mulher procura a dracma até encontrá-la. Essa expressão me fez entender que Deus nos busca, e essa procura de Deus por nós, ela não tem limite. Deus não desiste de nos procurar. Então eu me fiz essa pergunta: por que Deus não desiste de nós? Né? Por que Deus tem essa insistência? Por que Deus acredita, investe para nos ter? Por que Deus não se conforma em que nós não estejamos com Ele? O que faz Deus empreender essa busca? E eu aprendi aqui que cada parábola tem uma resposta a esta pergunta. Então, falamos na parábola da ovelha, que a resposta de Deus é que Ele não quer que a gente se perca, não é? Agora, nessa outra parábola, eu tenho uma outra resposta. Eu também achei de igual valor. Eu disse que esse texto, como alguns outros, encantam a minha alma, me aproximam mais de Deus, me apaixonam por Deus. Parece que eu vejo o coração de Deus revelado aqui. Muito bem, Jesus conta essa parábola no capítulo 15, dizendo assim, versículo 8, né? Qual é a mulher que, se tiver 10 dracmas e perder uma dessas moedas valiosas, não acenderá uma luz, varrerá a casa e a procurará até encontrá-la? E quando a encontrar, chamará as amigas e vizinhas e dirá: venham, celebrem comigo, porque encontrei a dracma perdida. E ele finaliza dizendo: do mesmo modo, eu lhes digo que há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Essa é a parábola. Muito bem. Como a gente vai entender essa resposta aqui? Qual é a resposta a essa pergunta? Por que Deus insiste? Por que Deus não desiste de nós? Segunda resposta nessa segunda parábola é: porque Deus não quer nos perder. Perceba que essa resposta difere da primeira. Na primeira eu disse: porque Deus não quer que a gente se perca. Aí é a figura da ovelha. Agora, na figura da dracma, a resposta é: porque Deus não quer nos perder. Por que eu entendi isso? Bom, vamos lá. Jesus, ele emprega nessas parábolas um pronome específico e um verbo específico. Quando ele fala da parábola da ovelha, quando o pastor encontra a ovelha, o pastor diz assim: encontrei a minha ovelha. Pronome possessivo. Quando a mulher acha a dracma, não é? Ela fala a dracma. Mas quando aquela parábola do filho, ele volta para casa, o pai diz: este meu filho, pronome possessivo.
Na parábola da ovelha, pronome possessivo. Na parábola do filho, pronome possessivo. Pronome que indica posse. Agora, olha os verbos. Nas três parábolas, Jesus vai dizer assim: qual é o homem dentre vocês que tendo 100 ovelhas? Na parábola das dracmas, qual é a mulher que tendo 10 dracmas? Da parábola dos filhos, um homem tinha 2 filhos. Tantos os verbos, o verbo ter, quantos pronomes meu e minha, são vocábulos que estão associados intimamente com a ideia da posse, correto? Uau, você só perde uma coisa que você possui. Você não perde aquilo que não é teu, você perde aquilo que é teu, correto? Então, quando Jesus usa esse verbo ter e usa o pronome meu e minha, ele me dá a resposta. Ele não quer nos perder, porque nós somos dele, correto? Nós somos projeto dele, como diria Max Lucado naquele livro Porque Ele Escolheu Escravos. Ele fala exatamente isso no finalzinho, no último capítulo. Ele vai falar sobre isso. Nós somos o seu projeto, se perguntássemos para Deus por que Ele nos ama. Agora, é interessante porque a outra razão aqui Ele não quer nos perder é por causa do valor inestimável que Ele atribui a cada um de nós. E aqui que mais uma vez essa parábola vai nos ajudar a compreender isso. Por quê? Jesus usa nessa parábola a figura da mulher com a dracma. Uma dracma era uma moeda usada até 2002 na zona do euro. Até quando o euro foi instaurado como moeda, né? A dracma estava em vigor como moeda. O valor de uma dracma variava entre 50 a 70 reais, seria um dia de trabalho, ok? Então ela não era um dinheiro muito alto, não é? Convenhamos, era um dia de trabalho de uma pessoa, um tipo de uma diarista. O que é interessante aqui? Quando você perde uma nota de 50 reais, aquela nota, ela não é única, existe uma série. Então 50 reais vale 50 reais. Existe uma outra nota com o mesmo tipo de valor. Se você perde uma moeda de R$1 ou de 50 centavos, qualquer que seja o valor, aquela moeda ela foi fabricada em série. Então existe uma outra moeda que poderia substituí-la, correto? Então, o que nós temos aqui? Por que aquela mulher procura essa dracma? Se o valor daquela dracma, primeiro, não era tão alto, convenhamos. Eu até costumo brincar dizendo que quando aquela mulher fez um lanche para reunir as amigas para comemorar o achado, o que ela gastou no lanche deveria custar mais, valer mais do que o próprio valor da dracma encontrada. Ela gastou mais com o lanche do que o valor da dracma. Se a dracma não valia tanto, e se a dracma poderia ser substituída por uma outra dracma, porque era uma moeda que tinha um valor com peso semelhante, por que aquela mulher procurou? E aqui que mais uma vez Jesus é magistral, não é? Porque Jesus não usa nessa parábola a figura do homem. Na parábola da ovelha foi um homem que perdeu. Na parábola dos filhos, um homem que é o pai. Mas na parábola da dracma, Jesus troca o personagem e Jesus usa a mulher. Não é interessante? Por que Jesus faz isso? Porque exatamente essa é a ideia. Ele usa a moeda, que é avaliada, né, me perdoe o pleonasmo aqui, por causa do valor, e ele usa a mulher, que é a pessoa que perde. Porque a mulher, ela não avalia as coisas como o homem. O homem avalia as coisas quantitativamente. A mulher avalia as coisas qualitativamente. Então, para uma mulher, às vezes, uma rosa vale mais do que, vamos supor, uma joia, ou um sofá, ou um sapato. Para uma mulher, uma palavra tem peso muito mais significativo do que, às vezes, um presente. Por conta
do modo como ela avalia. Porque a mulher, ela avalia as coisas pelo significado que aquilo tem para ela. Ok? Uau, isso aqui é maravilhoso. Então, aquela dracma não foi buscada pela mulher porque a dracma valia muito. Como eu disse, ela pode ter gasto mais com o lanche do que o valor da dracma. Então não é porque a dracma tinha muito valor. Era porque a dracma em si tinha valor para ela. O valor da dracma não estava na dracma em si. O valor da dracma era calculado pelo significado da dracma para a pessoa que possuía. Então, ela não foi buscada para ser vendida numa joalheria. Ela foi buscada porque a sua possuidora poderia lucrar com ela. Ela foi buscada porque o valor dela era único. Porque para a mulher, aquela moeda não poderia ser substituída por outra. Não era algo feito em série, era algo único. Eu quero que você guarde essa palavra, porque Deus não se conforma em te perder. Porque Deus insiste em nos buscar. Porque Deus não desiste de nos procurar. Porque Ele não abre mão de nós. Porque para Deus, cada pessoa é única. Cada pessoa é singular. Cada pessoa tem um valor que só Ele pode atribuir. Só Ele conhece o valor porque aquilo lhe pertence. Cada um de nós possui um valor inestimável para Deus. Então aqui está a resposta. Porque Deus está liberando essa palavra para você. Você pode ter se feito essa pergunta, porque eu já me fiz. Por que Deus me procurou? Porque Deus insistiu em mim. Mesmo eu sendo uma pessoa tão difícil, tão rebelde, ter uma história com a busca de Deus para a minha pessoa. Por que Deus nunca abriu mão? Porque para Deus não existe outra Paulina. Para Deus eu sou única. Não há como me substituir. Não há como colocar outro no meu lugar, como pessoa. Então eu quero que você saiba disso. Você é insubstituível no afeto do Pai. Não existe uma pessoa que seja como você para Deus. Você tem um lugar especial. O teu nome está gravado na palma da mão dele. Ele te conhece, você é dele, projeto dele. Ele diz, é meu, é minha. Ele usa esse pronome a teu respeito. Ele usa esse pronome a nosso respeito. Você é meu, você é minha. Então, eu não quero perder você. Que Deus te abençoe. Que essa palavra seja impressa na tua alma para te apressar a voltar para o Pai, se você está longe dele. Ou para imprimir em você mais afeto por esse Deus que te quer tanto. Amém? Deus te abençoe. Que Deus te enriqueça e te edifique. Não esquece, compartilhe. Amém? Grande beijo no seu coração.